Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estou aqui com vocês mais uma vez para um estudo bíblico. Desta feita, e eu quero tratar com vocês a respeito de dons espirituais. De uma forma bem específica, eu quero que você tenha a sua Bíblia aberta em Gênesis, capítulo de número 28, e nós vamos fazer uma análise, fazer uma exegese aqui do texto, do verso 10 até o verso de número 17. Com que propósito? Aqui, identificar quais os dons espirituais que estão em operação nessa passagem bíblica. Eu já vou lhes adiantar que nós temos aqui uma classificação de dons, e dentro dessa classificação de dons, que contém 3 dons espirituais, nós temos a operação de pelo menos 2 dons espirituais aqui dentro do texto. Então, eu vou colocar na tela para vocês e vou fazer uma breve aqui anotação para você ter uma noção do que nós estamos falando e que a partir disso nós possamos alcançar então aqui o conhecimento destes dons em operação. Tudo bem? Então eu vou para a tela com vocês. Vamos lá. Vou colocar aqui o texto, analisa o texto, leia o texto. Depois de lido o texto, o que é que nós vamos fazer? Vamos partir para a exegese. Antes disso, eu quero dizer para vocês que nós temos, dentro do estudo de dons espirituais, nós temos classificações de dons que vão nos ajudar a entender melhor aquilo que nós estamos aqui falando. Então eu quero colocar aqui 3 classificações. A primeira delas eu vou colocar como os dons de elocução, conhecidos também como de inspiração, ou os dons vocais. Isso aqui é uma só classificação que você pode observar, ou elocução, inspiração e vocais, mesma coisa. Basicamente isso aqui são os dons que usam a voz. São dons, então, como eu destaco aqui, os dons vocais, então eles utilizam a voz, são mensagens que são transmitidas. Nós temos dentro dessa classificação os dons de profecia, nós temos as variedades de línguas, e nós temos os dons de interpretação das línguas. Então veja que isso aqui são todos os dons que são utilizados voz. Transmite-se uma mensagem por meio desse dom. Depois, nós vamos ter os dons conhecidos como os dons de poder. Os dons de poder são os dons de curar, operação de milagres ou maravilhas, é a mesma coisa. E nós temos também
o dom da fé. Ou seja, dentro dos dons de poder, nós vamos ter os dons que fazem alguma coisa, fazem algo, ou fazem algo acontecer, tá bom? Então, são dons de operação. Por último, nós vamos ter os dons conhecidos como os de revelação. Como o próprio nome já diz, são dons que revelam algo. Ou seja, tem alguma coisa que está oculto, então Deus, por meio desse dom, vai trazer ao conhecimento de cada um de nós o fato. E estão dentro dessa classificação de dons a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. Eu estou trazendo aqui para vocês, a grosso modo, bem objetivo, porque no meu curso lá de dons espirituais e ministeriais, eu tenho isso completo para vocês, tá bom? Vou deixar o link do curso para vocês. Tá com um preço muito acessível, 40, desculpe, nem 40, é R$27,90. R$27,90 para você ter acesso a 22 videoaulas, mais de 5 horas de aula, além de uma apostila digital, tá bom? Tudo isso disponível para você. Link na descrição do vídeo se você quiser conhecer um pouquinho mais a respeito disso aqui. Bem, aqui eu preciso explicar para vocês, basicamente, o que vem a ser cada um desses três dons. Nosso propósito aqui é, dentro do texto de Gênesis, capítulo 28, verso 10 até o verso de número 17, nós chegarmos à identificação, nós temos condições de identificar quais são os dons em operação dentro dessa passagem bíblica aqui. Tudo bem? Então vou explicar para vocês, resumidamente, o que vem a ser esses dons de revelação. Vamos para o quadro mais uma vez. A palavra do conhecimento sempre vai ser uma mensagem que vai estar ligada ao presente, ao passado, e tem relação com pessoas, com lugares e com objetos. Enquanto que a palavra da sabedoria, ela tem ligação com o futuro. E vai tratar aí dos projetos de Deus, planos e seus propósitos. Então, às vezes com pessoas, com cidades, com regiões, e quando o Senhor nos traz uma mensagem nesse sentido aqui, aí a gente identifica. Tratou do futuro e trata de projeto, de planos de Deus e os seus propósitos, então você já vai conseguir identificar como sendo palavra da sabedoria. E por último, nós temos aqui o discernimento de espíritos. Meus irmãos, discernir espíritos não é só enxergar espíritos ruins ou espíritos maus, não. Discernimento de espíritos é
enxergar dentro do mundo espiritual. É ver, é perceber, é ter conhecimento do que está acontecendo dentro do mundo espiritual. Agora, com esse resumo aqui, você já tem condições de olhar para o texto e já pensar a respeito dos dons que aqui estão em manifestação. Então, meu destaque nesse primeiro vídeo vai ficar para o verso de número 12. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Este aqui é um primeiro dom espiritual em manifestação. E aí a gente vai fazer o seguinte exercício aqui para a gente identificar. Vamos lá. Vamos para o quadro novamente e agora com essa relação que nós temos aqui e olhando para o verso 12, vamos ver o que a gente consegue identificar. Vamos trabalhar aqui por eliminação. Vou pensar com vocês aqui a respeito desse primeiro, que são chamados dons de elocução. E eu disse para vocês, elocução, porque utiliza a voz. Ou seja, transmite uma mensagem. E isso acontece por meio da profecia, da variedade de línguas e da interpretação das línguas. Nós temos no verso de número 12 este caso aqui? Não, a resposta é não. Não tem nenhuma mensagem aqui sendo transmitida. Agora, vamos analisar. Então, nós já podemos dizer que esse dom aqui, ele está excluído. Essa classificação de dons. Se eu excluir a classificação, eu excluí os 3 dons. Vou partir para o próximo, dons de poder. Eu disse para vocês que os dons de poder são os dons que fazem algo acontecer. Eles realizam alguma coisa, os dons de poder. E esses aqui são os dons. O de curar, o de operação de maravilhas e fé. Nós temos isso no verso de número 12, acontecendo alguma coisa, realizando alguma coisa. A resposta sua deve ser não, porque não é isso que nós temos no verso de número 12. Portanto, eu também vou excluir esse aqui da minha lista. Restando para mim apenas agora os de revelação. É lógico que eu vou ter no verso de número 12 a manifestação aqui do dom de revelação. E quais dons eu tenho de revelação? Palavra do conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito. Qual desses aqui está em operação no verso de número 12? Eu vou abrir mais uma página aqui e agora eu quero escrever com vocês. Deixa eu aproveitar bem o espaço aqui. Dons de revelação. Aqui eu vou trazer para vocês as formas que esses dons se manifestam. Nós temos a possibilidade da manifestação desses dons nas formas de voz audível. Nós temos a possibilidade desse dom chegar da forma
é trazida por anjo. Nós temos aqui a possibilidade de ser por meio de sonhos. Nós temos aqui a possibilidade da visão e nós temos aqui percepção interior. Mesma coisa que falar voz interior. Como eu disse no curso, eu explico cada um desses aqui para vocês, tá bom? Detalhe por detalhe. Mas já quero destacar, percebam que quem tem sonhos, sonho não é dom, visão não é dom. Ó, escrevam aí, não, dom, também não, dom. Esses dons, aqui nós estamos trabalhando com 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 até o verso de número 10, e você vai perceber que nesse grupamento de dons aqui, você não tem a tal da revelação, como também você não tem sonho e visão dentro desse grupinho de dons aqui, ó. Mas por que você não tem revelação? Porque revelação é uma classificação de dons. E os sonhos e a visão são formas de manifestação daqueles dons que eu já relatei para você. Muito bem. Agora, quando nós olhamos para esse texto aqui, já que nós ficamos com revelação e a palavra do conhecimento trata de presente, passado, e está ligado com pessoas, com lugares, com objetos, eu tenho isso no verso 12? A resposta é não. Palavra da sabedoria, futuro, projeto, plano, projeto de Deus, propósito de Deus, eu tenho no verso 12? Também não. Agora, discernimento de espíritos é enxergar dentro do mundo espiritual. Enxergar dentro do mundo espiritual. Eu tenho no verso 12? Isso sim eu tenho no verso 12. Então, esta passagem bíblica, o primeiro dom que eu tenho é classificado como dom de revelação, e o dom em operação é o discernimento de espírito, que se manifestou na forma de um sonho para Jacó. E sonhou, verso 12, e sonhou. Então, toda vez que vocês, já fica a dica aí, anota aí, toda vez que vocês verem a passagem que tem sonho, que tem visão, então vocês já vão pensar nos dons de revelação, bastando só você identificar quais deles ou qual dele está em operação. Então, nós temos aqui que ele sonhou, então tem os dons de revelação. Agora, vou identificar qual deles, o discernimento de espírito. Por quê? Porque ele enxergou dentro do mundo espiritual. Era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você pode perceber que, numa visão humana, ele não conseguiria contemplar isto. Agora, com a visão espiritual aberta, o mundo espiritual aberto para ele, aí sim ele teve condição de enxergar o que ele enxergou da parte de Deus. Por isso, de forma sobrenatural, é um dom espiritual que está em operação. E é o discernimento de espírito na forma de sonho, classificado dentro da classificação de revelação, todas as explicações que nós já demos aqui para os irmãos, tá bom? Um grande abraço, estudem bastante
e siga a recomendação do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Meus irmãos, em relação aos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. No próximo vídeo, vou explicar o versículo de número 13 até o versículo de número 16 e identificar da mesma forma com vocês aqui qual que é o dom que está em operação. Já é inscrito no canal? Não? Se inscreva, ative o sininho para que você seja notificado toda vez que eu publicar um novo estudo aqui para vocês, tá bom? Se foi interessante o estudo, gostou? Deixa o like e compartilhe com os demais irmãos para que muitos outros tenham conhecimento deste assunto. Um abraço, que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Amém.